Olá, sou Rafael Andrade Moreira e este é o canal Um Pouco de Prosa. Hoje é um vídeo de apresentação para poder explicar um pouquinho do que será esse canal. Esse é um canal de leitura, um canal de um leitor em permanente formação. Então quero explicar para vocês só um pouquinho como que surgiu a ideia do canal. Eu sou professor e eu acredito muito piamente que a base da minha formação está a leitura, justamente. E eu sempre observei alguns alunos que falavam comigo: Rafa, como que você lê os textos? Porque você lê muito. E às vezes eu leio um texto, então eu não consigo chegar a uma interpretação satisfatória, né? Ou às vezes parece que eu estou lendo um texto errado, ou às vezes parece que eu estou justamente não conseguindo, por exemplo, interpretar o que o autor quer dizer, tanto teórico quanto literário. Então eu sempre ouvia isso dos meus alunos, das minhas alunas. Então um belo dia, uma amiga chegou para mim e falou assim: Rafa, você que é uma pessoa que lê bastante, né? Você que lê muito, você poderia fazer um canal no YouTube mostrando para as pessoas a sua forma de leitura, as suas alegrias, as suas tristezas, as suas angústias, as suas vitórias, as suas derrotas. E eu fui para casa com esse pensamento. E eu, durante muitos dias, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, nossa, muito legal, né? Porque assim, no YouTube a gente tem muitos canais que falam de livros, canais maravilhosos, né? Eu, por exemplo, sigo muitos canais. Só que eu nunca vi um canal, pelo menos até onde eu possa afirmar, com uma sistemática assim, mostrando, né, o lado leitor de um professor. E eu percebo que a base, e eu acredito piamente nisso, que a base da minha formação está justamente a leitura que dá base para toda ela, tanto para a minha carreira como professor, como pesquisador, porque eu também sou pesquisador na área de letras, literatura brasileira e linguística. E então, para poder enfrentar, né, o pós-doutorado, atualmente eu faço pós-doutorado na USP, em literatura brasileira. E então os meus alunos começaram a falar assim: só professor, você estuda bastante, você lê bastante, você não poderia fazer um vídeo falando de como você lê os textos, mostrando como você lê, se você risca, se você anota, se você puxa seta, coloca corações. E meus alunos falam muitas coisas assim. E aí foi pensando nisso que eu justamente resolvi fazer, né, abrir este canal, que ele vai ter como lema justamente leitor em permanente formação, porque eu acredito muito no poder apenas da literatura e da leitura. Eu acredito muito no poder da leitura, e esse poder, eu só coloco poder porque às vezes as pessoas falam assim: o poder transformador, né? Mas assim, eu prefiro pensar apenas o poder. Aí se ele será transformador ou não dependerá apenas da pessoa que lê. E este canal também surge pensando nesse canal. Para poder fazer esse canal, eu pensei muito no que o Antônio Cândido fala no texto Direito à Literatura, né? Que todos deveriam ter direito à arte e à literatura. Então o professor Antônio Cândido, nesse texto, que nós analisaremos aqui também, juntos, né? É um dos textos que eu quero fazer a leitura de alguns trechos para vocês, que é um texto maravilhoso. Eu já apresentei esse texto para alunos do ensino médio, alunos do ensino fundamental e alunos do ensino superior também, né, principalmente. Então, o intuito desse canal é justamente compartilhar um pouco da minha experiência enquanto leitor, né? Quais são as minhas angústias diante desses textos, né?
Então a minha ideia é mostrar de forma honesta e humilde, ler, basicamente. Leitura. Como a gente lê. Bom, se você gosta desse conteúdo, né, se você gosta de compartilhar suas impressões sobre leitura, né, de forma honesta e humilde, então eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, né, para que sempre possa receber as notificações assim que eu subir um vídeo para o YouTube. O meu intuito é subir um vídeo por semana, né, porque eu também tenho minha prática docente que me toma bastante tempo, tenho a minha prática de leitura também que me toma muito tempo. A ideia é justamente essa, compartilhar um pouquinho sobre leitura com vocês. Bom, como que vai funcionar a sistemática do canal, né? Então, como vocês estão vendo aqui, eu estou na minha sala, o cenário vai ser a casa, porque eu lembro muito da metáfora da casa do Gaston Bachelard, né? Nós falaremos do Bachelard também aqui nesse canal, mas são muitos autores para a gente poder falar, os autores que eu gosto e que eu admiro e que fazem parte da minha formação. Então, pelo menos eu acredito muito que o lar, né, a casa, né, é o refúgio de um leitor também, né? Você pode ler na rua, você pode ler em qualquer lugar que você quiser, né, e você estiver disposto ou disposta a ler. Mas eu acho que em casa é o melhor lugar para se ler, na minha modesta opinião. Então eu lembro muito dessa metáfora do Bachelard sobre a casa, né? Então como é que vai funcionar a sistemática do canal? A sistemática do canal vai funcionar da seguinte maneira, né? No primeiro momento eu vou apresentar o texto, né? E toda vez que eu apresentar o texto que leremos, pelo menos no primeiro momento, né, eu vou colocar aqui na tela em algum lugar, né, a capa do livro e a referência, ou eu também vou mostrar o livro, né? Então você está vendo que aqui no cantinho tem alguns livros, né? Os livros estão sempre espalhados pela minha casa. Então eu vou colocar a referência, então eu vou falar um pouquinho sobre aquele autor, mas não será uma biografia extensa, porque existem canais maravilhosos que falam sobre isso. Então eu vou falar do autor, qual será o texto. E aí eu vou pegar e vou ler um trecho, não muito longo, um trecho daquele texto, no segundo momento. E no terceiro momento, uma reflexão que a gente pode levar para a vida em relação àquele texto que a gente está lendo. Porque eu acredito muito, né? Então, quando eu estava fazendo minha graduação, mestrado, doutorado, eu lia muito também com uma urgência de fazer todo o processo, né, de você se formar, né, na graduação, depois receber o título de mestre, mestra, doutor ou doutora. Então, você tinha uma certa urgência de leitura. Porém, eu sempre acreditei também na questão da leitura como transformação para a vida, né? Então, hoje, eu compreendo muito bem isso, melhor daquele Rafael que começou a graduação, né? Que é o seguinte, você tem que ler para a vida, de fato, né? Para se transformar uma pessoa melhor, tentar ser melhor que ontem, né? O famoso clichê, né? Que é de fato muito bom, muito bonito, né? Você tentar ser melhor que ontem. Então, hoje eu consigo ler textos e levar algumas coisas, algumas reflexões desses textos para a minha vida, né? Então é isso que nós vamos tentar fazer aqui, é isso que eu tentarei mostrar para vocês neste canal. Então a sistemática funcionará da seguinte maneira, né? No primeiro momento eu apresento o autor, depois nós vamos ler um trecho e por fim uma reflexão que a gente possa levar para a vida. E esse levar para a vida é o levar para a vida nos estudos, no relacionamento, no trabalho, porque a literatura, e aí aqui eu lembro muito bem do professor Dante Galliano, né? Ele tem um livro, Literatura como Remédio, que é maravilhoso, e ele fala justamente da literatura como um processo de humanização, né? Então ele dialoga muito com o que o Antônio Cândido também, né, pensou nesse texto maravilhoso de Direito à Literatura. Bom, pessoal, é isso. Então, espero encarecidamente que esse canal possa ajudar de alguma forma, né? E me ajudar também, trocando informações, aprendendo com cada um. Então, você pode
depois do vídeo comentar, compartilhar à vontade, né? Sem problema. E na descrição na descrição do vídeo eu vou deixar sempre meu contato de e-mail, principalmente, né? Pode entrar em contato pelo YouTube, né? Você pode compartilhar, né? Você pode expor suas ideias. Se não gostar também não tem problema. Pode dar like, pode dar dislike, sem problema algum. O importante é que possamos dialogar um pouquinho sobre leitura, e porque, como eu falei, né, no começo do vídeo, eu acredito na literatura como um processo humanizador e transformador, né? É um processo maravilhoso. Ok? Beleza? Bom, foi isso. Então, até a próxima, e com textos que possam fazer a gente voltar-se contra si mesmo. E isso é maravilhoso. Forte abraço e até mais, galera.